Olá a todos, tudo bem? Vamos agora para mais uma aula de filosofia para o segundo ano do ensino médio. A aula de hoje é a aula 2.2.6, Ética 1, parte 2. A gente vai começar fazendo a revisão das 5 aulas anteriores que nós tivemos para esse segundo bimestre. Primeira aula, a aula sobre resumo, um tema da nossa metodologia de estudos. A gente viu que resumo era uma apresentação concisa de um determinado texto, a gente viu como resumir. Na segunda aula, a gente analisou a ideia de liberdade, de responsabilidade no livro O Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry. Já na terceira aula, nós fizemos a parte 1 da nossa investigação, em que vocês deveriam ler um texto. E na quarta aula desse bimestre, a gente fez a investigação parte 2, em que a partir da leitura do texto, vocês deveriam construir um resumo sobre ele. A quinta aula foi a parte 1 do tema do nosso bimestre, que é Ética 1. A gente começou estudando sentimentos morais, depois consciência moral. A seguir, nós vimos alguns exemplos de valores. Depois, nós vimos qual era a diferença entre juízos de fato e juízos de valor. E a gente viu que aquilo que vai importar para a gente, a partir de agora, são os juízos de valor. Então, vamos à aula de hoje, que é a aula 2.2.6, Ética 1, parte 2. Agora sim, a gente vai adentrar no nosso tema. A gente vai começar estudando quais são os elementos do campo ético. Então, esse tema que a gente está estudando, que é ética, e até agora a gente tem falado muito em moral também, em valores, ele pode ser concebido dessa forma, tendo a ética e moral como termos muito parecidos. E quando a gente se pergunta o que é ética, a gente pode discutir um pouco sobre aquilo que deve ser. Então a ética trata um pouco disso, trata daquilo que deve ser, ou seja, trata dos valores, assim como a moral. Então ética e moral nesse sentido são termos parecidos. É claro que a partir do século XX, propriamente, se eu não estou enganado, a partir do século XX começou a ter um pouco uma diferença entre ética e moral. A moral passou a ser algo mais restrito a uma comunidade, às regras de uma determinada comunidade, ou somente a regra, então isso é moral, e ética passou a ser uma reflexão sobre a moral. Então, ética passou a ser algo um pouco maior do que moral, porque moral ficou restrito um pouco a código moral, a códigos de juízo moral. Então, legislação, um conjunto de leis, isso seria moral. Você refletir se aquelas leis são justas ou não, isso seria ética. Mas todas elas estão trabalhando ainda com a ideia de valor, ou seja, com aquilo que deve ser, com aquilo que deve ocorrer. A gente vai analisar hoje alguns elementos que pertencem à ética, alguns elementos que pertencem ao campo ético, que são fundamentais para a gente entender o que é ética. Então, quando a gente estuda o que é ética, a gente tem que estudar quais são os elementos que fazem parte dela. E, a princípio, são esses 3 elementos que eu vou colocar aqui para vocês. Então, quais são os elementos que formam o campo ético? Primeiro, agente ou sujeito moral. Segundo, os valores morais. E terceiro, os meios morais. A gente vai analisar agora cada um desses elementos. Então, vamos analisar primeiro o sujeito ético ou moral, que eu também chamei de agente. O que é o agente? É aquele que age, que nesse caso também pode ser o sujeito, que é aquele que pensa. Então, aquele que pensa e que age. Esse é o sujeito moral ou o agente moral. Então, a pessoa que está realizando determinada ação, ela tem que, antes daquela ação, refletir sobre aquilo que ela está fazendo. E assim ela tem mais condições de ser um agente moral, de realizar atos mais morais ou éticos. Agora a gente vai analisar quais são as condições para que esse sujeito moral ou esse agente moral ele exista. Vou dar um exemplo. Se uma criança de 2 anos agride uma outra lá na creche, ela é imoral por causa disso? Não. Por quê? Porque uma criança de 1, 2 anos, ela não tem consciência moral ainda das coisas que ela faz. Ela não tem noção
ainda daquilo que ela faz. Portanto, ela não é um sujeito ético ou moral ainda. Se a criança cometer algum erro, quem vai responder pelos erros dela são os responsáveis. São os pais dela ou os responsáveis. Então, por que acontece isso? Porque aquela criança de 2 anos, ou de 1 ano, ou de alguns meses de vida, não tem a noção ainda do que ela faz. Ela não é um sujeito ético ainda. Então, existem algumas condições para que o sujeito ético ou moral ele exista. Então, quais são essas condições do sujeito ético ou moral? Consciência, ou seja, você saber aquilo que você está fazendo, ter a sabedoria, ter o conhecimento daquilo, estar ciente daquilo que você está fazendo. Segundo, vontade, ou seja, você querer racionalmente aquilo depois de você ter analisado. Isso é vontade. Vontade aqui no sentido racional da coisa, de você desejar aquilo, mas desejar aquilo depois de ter analisado determinada coisa. Então você decide ajudar ou não uma outra pessoa, falar a verdade ou não para uma pessoa. Isso é a vontade. Depois a gente vai ter a liberdade. A liberdade já é uma capacidade de escolha que você tem em relação a determinados atos. Você só vai ter essa capacidade de escolher, só vai ter essa liberdade se você, claro, tiver a consciência, tiver a vontade, tiver a razão. A liberdade é uma capacidade, uma possibilidade de você escolher o que você vai fazer. Ou melhor, é uma capacidade de decidir aquilo que você vai fazer. Você mesmo decide aquilo que você vai fazer. Isso é liberdade. E depois nós temos também, depois da liberdade, nós vamos ter a responsabilidade. O que significa responsabilidade? Você responder pelos seus próprios atos. Quando você responde, você justifica perante os outros o que você fez, o que você não fez, aí sim você pode ser chamado de responsável. Se você é uma pessoa que não quer se justificar, se você é uma pessoa que não responde pelos seus próprios atos, então você é uma pessoa irresponsável. Para você ser um sujeito ético ou um sujeito moral, você precisa ter essas 4 condições. Você precisa ter consciência, vontade, liberdade e responsabilidade. Então, uma criança de 1 ano de idade, ela não é um sujeito ético ou moral. Uma pessoa que não tem liberdade de escolher as coisas não é um sujeito ético ou moral. Uma pessoa que não tem nenhuma consciência das coisas também não é um sujeito ético ou moral. Só vai ser um sujeito ético ou moral se tiver pelo menos esses quatro elementos: consciência, vontade, liberdade e responsabilidade. Então, continuando, a gente vai agora para o segundo elemento do campo ético, que são os valores morais. Nós vimos na aula passada que os valores morais são julgamentos, juízos de valor, em que você define aquilo que deve ser, você avalia as coisas como boas ou más. Os valores morais, na aula de hoje, a gente vai compreender também como virtude ética. O que é uma virtude? A virtude é a excelência. Uma prova que o professor de filosofia passou para você e você conseguiu tirar 10 nessa prova, acertou todas as questões. Isso é excelência. Até o professor coloca às vezes, lá na sua nota, excelente. A excelência é uma perfeição, é uma virtude. Então, virtude é excelência, realização perfeita de um modo de ser, sentir e agir. Quando você cumpre uma determinada regra, uma determinada virtude, um determinado valor moral de uma forma perfeita, de uma forma excelente, e você sempre se baseia em determinados valores, você sabe aquilo que você está fazendo, você está realizando a virtude. O termo oposto à virtude é vício. O que é um vício? O vício é a baixeza dos sentimentos e ações. Então, uma virtude seria a justiça, já um vício seria a injustiça, e assim por diante. Vício, nesse sentido, é aquilo que é contrário à virtude, é contrário à perfeição de uma coisa, é contrário ao valor moral. O terceiro e último elemento do campo moral são os meios morais, ou seja,
o artifício que você utiliza para chegar a determinado fim. Na ética, entretanto, os fins não justificam sempre os meios. Vou dar um exemplo. O fim é a justiça. Para você ser justo, você vai usar de todos os meios possíveis, por exemplo, prejudicando uma outra pessoa. Se você fizer isso, você pode até alcançar a finalidade da justiça, mas você não foi ético. Por quê? Porque você não utilizou meios éticos, meios morais que sejam corretos. Na ética, fins éticos exigem meios éticos. Então, vou dar um exemplo. Tem um colega seu que ele não estudou para a prova e na hora da prova ele pede para você passar as respostas para ele. Você pretende fazer isso para ajudar o seu colega, ou seja, solidariedade. Esse é o fim. A questão é qual é o meio que você vai utilizar para chegar a esse fim. Você vai passar as respostas para ele? Esse seria um meio. Você vai estudar com ele, por exemplo, nos dias anteriores? Esse já seria um outro meio. Você vai mandar um vídeo para ele sobre a prova, sobre o conteúdo da prova? Você vai incentivar o seu colega a estudar? Tudo isso são meios para que o seu colega seja aprovado, ou seja, para que você realize a sua solidariedade, que é a finalidade. A questão é, quando você passa as respostas para ele, isso é ético? Isso é um meio ético? Não, porque na verdade, se você fizer isso, você pode estar se prejudicando e vai estar prejudicando o aprendizado do seu colega. Ele pode até passar naquela prova, mas isso pode ter consequências negativas para ele mais lá na frente. Então, fins éticos exigem meios éticos. Se você quer ajudar determinada pessoa, você tem que fazer isso também de uma forma correta. Você não pode ajudar de qualquer forma. Então, pessoal, aqui estão as nossas referências. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida, vocês podem deixar aqui no YouTube mesmo, ou vocês podem me mandar um e-mail. Até a próxima aula!